Está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h22. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem a gente teve o governador de São Paulo, João Dória, anunciando um plano de abertura gradual de comércio e serviços em 11 de maio. A gente sabe, inclusive, que tem aí algumas entidades classistas que pedem que o comércio seja e tenha suas regras flexibilizadas para abrir já aí no Dia das Mães, né? Justamente para tentar aproveitar isso e recuperar um pouco das suas vendas. Mas, ao mesmo tempo, no dia em que isso foi anunciado, tivemos aí o recorde de mortes em São Paulo, 211 óbitos em função do coronavírus. Como é que você vê esse jogo de pressão do setor do comércio e também a postura do governador João Dória, Fausto? Então, Glauco, eu acho que a gente tem que... Esse é um momento bastante delicado, né, para a sociedade brasileira em geral. Há uma avaliação de que nós estamos caminhando para o auge da contaminação. Nós ainda não estamos nisso, mas se a gente olhar, nós já estamos dobrando a cada 5 dias o número de mortos. Um conjunto grande de equipamentos médicos na região metropolitana de São Paulo já estão chegando próximo à sua capacidade máxima. A gente está vendo isso em outros estados, o que significa. Então, por exemplo, nós estamos assistindo no Amazonas, ali em Manaus, e acho que a gente deveria ter bastante cuidado com essa discussão. Assim, há uma impressão, inclusive por parte dos empresários, de que a normalidade vai voltar por uma decisão política deste ou daquele governador, prefeito ou presidente da República, o que na verdade é um equívoco. Não há como separar essa questão da economia, da vida, da garantia da não contaminação, né, do controle da doença e de você minimamente retomar a normalidade e a economia da população e da sociedade. Eu acho que a gente tem que olhar com bastante atenção para isso, Glauco, porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente, muito provavelmente, ali pelas contas ou por algumas projeções, a gente pode estar chegando à casa dos 1.000 mortos por volta ali do 10 de março, 10 de maio. Se a gente chegar no tal, ou seja, o comércio está defendendo muito a abertura no Dia das Mães. Imagine que a gente tenha mais de 1.000 mortos ao longo do dia da semana, do Dia das Mães. E eu pergunto para qualquer comerciante, será que se abrir os shoppings as pessoas irão ao shopping? Ou será que a gente vai estar só colocando em risco um conjunto de trabalhadores e aumentando a disseminação para a sociedade e colocando mais pressão no sistema de saúde? Eu acho que isso são questões que precisam ser analisadas e essas escolhas não podem ser escolhas políticas ou escolhas econômicas. Não é possível que a gente separe a economia da vida, a economia da questão de saúde e do controle sanitário no momento de pandemia. Não se volta à normalidade quando o mundo não está normal. Nós estamos com o mundo todo num processo de tentativa de contenção da pandemia de um lado, de tentativa de buscar um medicamento para o Covid-19 e buscar uma vacina para o vírus, e ao mesmo tempo a gente às vezes acha que é uma palavra, é uma determinação de um governo, é uma determinação de um determinado político que vai resolver esse problema. Na verdade não vai resolver o problema. Essa é uma discussão que a gente precisa mobilizar a sociedade precisa ter tranquilidade, a gente precisa caminhar para um movimento de hibernação, a sociedade precisa compreender, seja empresários, governos e sociedade em geral, de que nós precisamos baixar o nível de mortalidade, esperar essa onda passar, e aí, a partir disso, a gente vai construindo uma outra organização, uma forma que pode nos levar a uma boa saída dessa crise. Não é simples esse movimento, a gente sabe que as pessoas, as empresas, os pequenos comércios são todos pressionados pela realidade, mas a gente achar que pode simplesmente lidar com uma quantidade muito grande de mortes, que essas decisões podem ser tomadas,
é um tanto quanto prematuro, é um tanto até quanto ingênuo, porque não é assim que funciona a economia. Economia e sociedade são duas coisas que andam juntas. As decisões das pessoas são tomadas de acordo com o que elas estão vivendo no seu cotidiano. Eu pergunto, tem uma defesa muito grande, por exemplo, de abrir as concessionárias. Vamos abrir as concessionárias porque o risco de compra de um carro é muito menor, o fluxo de pessoas é menor. E eu pergunto, mas será que a população em geral, quem tem ali uma poupança guardada, vai sair de casa para trocar o seu carro? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer também. Será que eu vou entrar num financiamento, uma vez que eu não sei nem se eu vou ter emprego daqui 3, 4 meses? Ou seja, a decisão, por exemplo, da tomada de compra de um bem como um carro, não é uma decisão que você faz simplesmente de um dia para a noite porque o governador ou o presidente da República disse que tudo voltou ao normal. Não é assim que funciona. As pessoas estão olhando, né? Conforme a crise vai se agudizando, mais difícil é as pessoas tomarem decisões de compras grandes, por exemplo. Isso é absolutamente normal. Isso de um lado. Do lado empresarial é a mesma coisa. O empresário vai investir, vai ampliar o seu negócio. Ao contrário, o momento agora é o momento de sobrevivência, é o momento que a gente tem que ficar na maior tranquilidade. A volta à normalidade não é o contrário. A volta à normalidade vai ser quando o número de mortes começar a cair, o número de contaminação começar a cair, e aí você passa a ter uma segurança maior para que a gente possa transitar ao longo da cidade e tentando caminhar para uma outra realidade que vai sendo construída após a pandemia, Glauco. Na verdade, esse ponto que você ressaltou, né, Fausto, o que vai adiantar reabrir shoppings se as pessoas não forem até os shoppings, né? Por isso que existem comerciantes que inclusive fazem o cálculo, que é correto. É menos prejuízo você ficar fechado, você ter a sua loja fechada, do que reabrir sem ter cliente nenhum. Os custos são muito maiores. Então, como você falou, Fausto, não vai adiantar numa canetada, as pessoas não vão voltar para a rua, espero que não. Né? Não vão voltar para a rua para fazer compras, expondo a sua saúde e colocando a sua saúde em risco. E isso é muito importante, né? Infelizmente, os comerciantes têm que ter paciência e o Estado tem que prover, aí, né? Dar recursos, garantir a segurança, em especial dos pequenos e médios comerciantes, né, Fausto? Eu acho que esse é o grande desafio e essa deveria ser a luta, inclusive, desses empresários, né? Em geral. Ou seja, nós precisamos, primeiro, proteger o conjunto de trabalhadores e proteger a sociedade. Como é que a gente vai... Quais são as medidas de proteção para que menos pessoas, menos trabalhadores sejam contaminados? Acho que essa é a essência de tudo, né? E quanto menos pessoas venham a óbito, é o ideal que a gente está buscando. Esse acho que é o primeiro movimento. O segundo é que, sim, realmente, você abrir um estabelecimento e não ter cliente, além do custo, além de você não efetivar de fato o faturamento que você imaginava, você vai ter um custo para essa loja estar aberta. Então, a primeira coisa é, se você pode mitigar esses custos, a gente vai mitigando os custos. O segundo movimento tem que ter uma pressão muito grande sobre o setor, sobre o governo de um lado, sobre o setor financeiro de outro, de modo que as iniciativas e as possibilidades de que você possa renegociar dívidas, que você possa obter financiamentos com diferimentos longos e carências longas é fundamental, que você possa atrasar, né, que você possa adiar pagamentos de impostos, em alguns casos que você tem, inclusive, a isenção de um conjunto de tarifas e de impostos. Ou seja, nós temos uma disputa coletiva com relação ao Estado, Glauco, e é muito mais importante nesse momento do que simplesmente uma vontade, quase que um voluntarismo de imaginar que tudo vai voltar ao normal, porque as coisas não vão voltar ao normal desse jeito. Ao contrário, nós estamos caminhando para uma curva que está assim, ascendente, né? Ou seja, um retorno à normalidade, uma chamada para que as pessoas saiam do isolamento, ela pode, na verdade, aumentar este movimento. E aí o impacto do fechamento depois, caso você tenha uma perda de controle da pandemia, é muito maior, porque aí as pessoas, inclusive, o que vai definir que as pessoas fiquem em casa não vai ser o Estado, o que vai definir é o medo das pessoas. Quanto maior o medo, quanto maior o risco, menos as pessoas vão consumir. E aí a gente pode entrar no pior do que a gente pode imaginar, porque não só as pessoas vão ter problemas com o consumo
ou para a compra de bens duráveis, para a compra de presente para o Dia das Mães, nós podemos ter um impacto, por exemplo, em que trabalhadores essenciais passam a ter um risco de contaminação muito maior. Agora, imagina, nós estamos com uma dificuldade danada agora, com uma série de setores, inclusive para provimento de alguns serviços. Se a contaminação aumenta, qual trabalhador de fato vai se arriscar para abrir a padaria, para fazer o pão, para prover o alimento, para que o gás chegue na sua casa? Tudo isso está em questão. Quer dizer, o que nós estamos dizendo é que não é só uma questão de você lidar com os setores que estão fechados. Nós também temos que garantir mais segurança para os setores que estão abertos. E o isolamento social é fundamental para que aqueles trabalhadores, para manter a sociedade minimamente funcionando, a gente precisa construir esse movimento. Eu acho que esse é o nosso desafio e é algo que a gente precisa construir urgentemente, inclusive como um grande acordo da sociedade. Eu acredito, muito sinceramente, que o Estado de São Paulo tem trabalhado de maneira muito, muito responsável com relação a essa crise, e a gente gostaria, inclusive, que continuasse assim. Que nenhum tipo de pressão econômica alterasse definições que precisam ser determinadas pela ciência, pelo controle sanitário e pelo olhar ali, né, pela análise dos dados que a gente tem do sistema de saúde em São Paulo. Certo, Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até segunda-feira. Até segunda, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.